E agora eu quero me dirigir aos pais de família, ou você que está idealizando construir uma família. Como que você será lembrado pelos seus filhos? Como que os seus filhos lembrarão de você? Como um homem e uma mulher de Deus, ou como um homem, uma mulher, uma pessoa mesquinha? Como que seus filhos vão lembrar de você nos momentos de crise deles? Eles vão lembrar de um homem temente a Deus, um homem justo, um homem fiel, ou vão lembrar de alguém que lhe concedeu traumas para o resto das suas vidas, traumas que eles carregam? Como que seus filhos vão lembrar de você no futuro? Como uma pessoa que busca o Senhor, ou como um alcoólatra que muitas vezes prefere tantas coisas ao invés do reino de Deus e da própria família? Ele lembra que o seu pai é bondoso. Mas tem um porém. E ele sabe desse porém. O pródigo sabe que o seu pecado merecia muito possivelmente a morte, naquela cultura, dentro daquele contexto. Deuteronômio, capítulo 21, fala sobre isso, que recomenda a morte por apedrejamento dos filhos incorrigíveis. Ele deseja voltar, mas existe uma série de fatores que lhe impedem, talvez, naquele momento, que ele está lutando contra ele mesmo. Ele sabe que, e na própria fala dele a gente percebe isso, que se ele voltasse, se seu pai aceitasse ele de volta na casa, seria muito difícil. Ele ia ter que ser, mesmo sendo filho do dono de tudo aquilo, ele iria ter que se submeter à condição de escravo, de servo, perdão. Isso se o seu pai lhe aceitasse de volta. Então não sobrou muita alternativa para o pródigo, a não ser confiar na misericórdia do seu pai. Ele diz: eu vou me arrumar e eu vou voltar. Eu acho tão bonito isso, ele ensaia um discurso na sua cabeça, tão bonito. E no verso 20 diz: arrumando-se foi para o seu pai. Irmãos, aqui nós vemos o princípio do arrependimento genuíno, do arrependimento que Deus espera de nós, que Deus espera dos seus filhos. Porque arrependimento não é somente lágrimas. Arrependimento também não é somente consciência do pecado. Arrependimento é, acima de tudo, decisão, postura, mudança, disposição para mudar. Arrependimento é você virar as costas para o pecado e seguir agora o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Sabe por que tem muita gente que não consegue crescer espiritualmente, não consegue desenvolver na fé, não tem maturidade? Porque muitas vezes a pessoa é refém de práticas pecaminosas e ela sabe que está errada, ela tem a consciência do pecado, ela chora por isso de vez em quando, às vezes até ela solta assim para as pessoas, mas ela não tem predisposição para mudar, para se posicionar. E o que faz nós mudarmos ou sermos transformados é esse posicionamento em Deus, irmãos. Ele se levanta da lama consciente do seu pecado e da sua miséria e decide voltar. Aqui começa a ficar ainda mais extraordinária essa parábola. Olha o que diz o texto. Vinha ele ainda longe. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
Gente, isso aqui é de uma beleza tão grande. O texto diz que o moço estava longe. O moço era um borrão, lá no horizonte. E o seu pai lhe enxergou. E o seu pai o viu. E o que o pai vê? O pai, ele não vê um andarilho. Ele não vê um mendigo. Ele não vê um traidor. Ele não vê alguém que o desonrou. Ele vê o seu filho. O seu filho, ele sabe que é o seu filho, mesmo com a sujeira, mesmo em um estado deplorável, mesmo em um estado humanamente irreconhecível, o pai conhece e o pai sabe que é o seu filho voltando. E cheio de compaixão, ele sai correndo na direção do seu filho e lhe beija. Para aquela cultura, naqueles dias, o homem mais velho, o nobre, ele não corria. Isso era motivo de vergonha. Olha o que o pai está se submetendo aqui. Jesus, ele é exagerado mesmo para gerar desconforto. O nobre, o pai de família, ele não corria. Quem corriam eram os servos e eram as crianças. Mas o pai de família, o nobre, não podia correr. Porque isso era vergonha. Mas o pai aqui, ele não está nem aí. Sabe por que ele corre? Porque o texto diz, compadecendo-se dele. Ou seja, o pai aqui teve compaixão do seu filho. Sabe o que é compaixão? Compaixão é se compadecer do sofrimento alheio. Ou seja, o pai sabe que o seu filho está precisando de ajuda. O pai sabe que o seu filho está num estado deplorável. O pai sabe que o seu filho está um bagaço. E ele corre para lhe ajudar. E essa fala de Jesus mostra o nosso Deus. O nosso Deus não mede esforço nenhum para ajudar o filho que se volta para ele arrependido. Agora eu vou dar uma de pregador pentecostal. Você perdeu a chance de dar um amém, um glória a Deus agora. E eu vou repetir. Jesus mostra o Pai. Jesus mostra aqui a face do Pai que não mede nenhum esforço para ajudar, para socorrer o filho que se volta para ele em arrependimento. Agora sim. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Para alguém aqui nessa noite. Não importa por onde você andou. Não importa as burradas que você fez. Não importa os caminhos que você trilhou. Se você estiver disposto a voltar, o Pai está de braços abertos para te receber. Para te perdoar, para sarar suas feridas e para te colocar novamente na posição de filho. Versículo 21, e o filho disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Isso aqui é extraordinário. O filho mais novo agora é surpreendido pela misericórdia e graça do seu pai. Ele descobre que antes dele buscar o pai já estava procurando por ele, já estava esperando ele. Antes dele confessar o seu pecado, o pai já estava perdoando ele e honrando ele. Antes dele terminar de falar qualquer coisa, o pai já disse assim, ei, tragam a melhor roupa. Olha isso aqui, irmãos, tragam a melhor roupa. Sabe o que é melhor roupa? Aqui é roupa de festa. Roupa de nobre. Ele estava como um mendigo, agora ele vai ser colocado nele uma roupa de festa, uma roupa real.
O pai diz assim: traga um anel. Sabe o que é o anel aqui? E aqui é a parte escandalosa da parábola. O anel aqui contém o selo da família. Quando o pai diz assim: traga um anel e coloquem no dedo dele, o pai está restituindo a posição e a autoridade de filho que ele tinha jogado fora. Ele jogou fora. E agora o pai, graciosamente, está devolvendo para ele aquilo que ele jogou fora. Coloquem nos seus pés uma sandália, porque só quem andava descalço eram os escravos. Agora, ele se tornou um escravo, ele se tornou um servo por conta do seu pecado, pelas suas más escolhas, pelos seus caminhos errados. Ele se colocou numa condição de servidão, de escravidão. Mas agora o pai está dizendo que na casa dele, ele não é mais escravo. Na casa dele agora ele é um homem livre. O texto continua, versículo 23. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Imagina os fariseus, escribas, mestres da lei, ouvindo essa história. Faz um exercício comigo. Imagina eles ouvindo essa história, essa parábola. O pai aqui da parábola não castigou o filho conforme o filho merecia. Não deu a ele aquilo que ele merecia, uma correção severa ou talvez a morte. O pai não satisfeito com isso, o pai saiu correndo quando viu o filho. Saiu correndo, desesperado, vergonhosamente, beija o filho, restitui a posição de filho. Não bastasse isso ainda, promove um festeirê, uma festança para toda a vizinhança. Se tem uma coisa que os fariseus não são, é burros. Eles não são burros, literalmente. Eles não são burros, enfim. Eles não eram pessoas ignorantes, obrigado. Eles eram homens inteligentes, pessoas inteligentes. Pessoas que eram conhecedores da lei, conhecedores das interpretações, enfim. E eles sabem que Jesus está associando aqui a figura desse pai da parábola com Deus. Jesus aqui, ele está revelando o coração do Pai Celestial. Jesus está mostrando que o Pai Celestial é alguém cheio de graça e misericórdia. Alguém cheio de misericórdia e cheio de graça. Porque misericórdia é isso, irmãos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. O filho aqui merece a morte, mas o pai não lhe dá isso que ele merecia. E graça? Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. O filho aqui é surpreendido por esse amor do pai, onde o pai lhe dá muito mais do que aquilo que ele merecia. Seus atos mereciam. Isso é graça. Esse é o nosso Deus, cheio de graça e de misericórdia. Esse é o nosso Deus, que nos livrou da morte, nos livrou de uma vida de pecado, e ainda por cima nos deu a sua abundante graça, a salvação sobre cada um de nós. E para encerrar essa história, tem uma reviravolta muito interessante. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 25. Preste atenção. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que
sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então aqui, nós temos uns detalhes bem interessantes. Primeiro, o filho mais velho, agora na história, na parábola, ele não quer entrar na festa que o seu pai está promovendo. O detalhe aqui é que não é o irmão mais novo que está promovendo uma festa. É o pai que está promovendo uma festa. O pai está promovendo uma festa. E festa significa, principalmente aqui nesse contexto, alegria. O pai está explodindo de alegria. Ele está explodindo de alegria. Ele está alegre, ele está contente porque o seu filho, agora ele encontrou o seu filho que na cabeça dele já poderia até ter morrido. E ele vai celebrar uma grande festa por conta dessa alegria. E a grande questão é que o filho mais velho não quis participar da alegria do seu pai. É interessante porque no verso 28 diz que o pai procurava convencê-lo. Veja, assim como o pai foi atrás do pródigo quando ele viu o pródigo, agora é a mesma ideia, ele vai atrás do filho mais velho tentar convencê-lo. Tentar fazer com que ele mudasse de ideia, tentar mostrar o quanto ele estava alegre. Só que perceba uma coisa, o filho mais velho está tão desconectado do pai, que ele não consegue se alegrar com a alegria do seu pai. E aqui o texto nos mostra que esse filho mais velho agora também está perdido. Onde o filho mais velho se perdeu? Ele se perdeu em si mesmo. Olha o que ele diz no verso 29. Eu te sirvo como escravo. Olha só as palavras duras. Eu te sirvo como escravo. Te obedeço. Faço tudo para ti. Não inflinjo as suas leis. E você não me dá um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho aí, você dá uma festona. Essa fala retrata um coração legalista. Essa fala retrata o coração de alguém que sim, serve. Alguém que obedece. Alguém que nunca se desviou. Alguém que cuida da sua conduta. Só que não está conectado com o coração do seu pai. Essa fala revela o coração de alguém que também está perdido. Como eu disse, perdido em si mesmo. Que acha que as suas boas ações, as suas boas obras, a sua obediência irrestrita, as suas dietas, tudo que ele faz, lhe torna melhor, maior e superior ao outro. Essa fala revela o coração de alguém que ama mais as coisas do pai do que o próprio pai. Alguém que não consegue desfrutar da alegria na casa do pai. Alguém que trabalha, que serve, que obedece, mas não tem alegria no que faz. Na vida cristã, na jornada cristã, nós, irmãos, somos chamados sim para a obediência. Nós somos chamados sim para o serviço. Somos chamados para servir a nossa comunidade, a nossa cidade. Somos chamados para obedecer os mandamentos, a palavra de Deus, as orientações da palavra, as escrituras. Mas isso não se dá a parte de uma vida de comunhão com o Pai. Vocês estão entendendo? Porque a gente pode resumir a vida cristã em um tripé. Preste atenção nisso, já estou encerrando. Comunhão, serviço e obediência. Comunhão, serviço e obediência.
A base desse tripé é a comunhão com Deus e com o próximo. Se eu não tenho, se eu só tenho serviço e obediência, obediência e serviço, e eu não tenho comunhão com Deus, comunhão com o Pai, conexão com Ele, então eu não passo de um mero ativista religioso. Eu não passo de um fazedor de tarefas para Deus. Alguém que faz por merecer, alguém que faz para ser. Alguém que faz para depois poder dizer, eu fiz, agora o Senhor me deve. Eu fiz, eu obedeci, agora o Senhor me deve. E a grande questão é que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou e nós somos filhos. E os filhos precisam desfrutar da alegria, da presença do Pai Celestial. Sabe como que Jesus conclui essa parábola? Apontando para o porquê da sua alegria. Ele mostra para o filho mais velho o porquê que ele está alegre. Por que ele está alegre? Ele diz, esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. E o interessante é que essa parábola, ela não tem um final feliz. Sabe como que ela acaba? Com o irmão mais velho indignado, frustrado, cego. Por isso eu quero bater nessa tecla, e eu gostaria que você me desse muita sua atenção agora. Por isso que eu disse aqui, que embora ela carregue esse nome, parábola do filho pródigo, a ênfase dela não é no filho pródigo. Não é só em um filho perdido, melhor dizendo. É em 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos. Ela mostra 2 filhos que se perderam. Um que sai e se perde. O outro que se perde em si mesmo. No fundo, esses 2 irmãos, eles têm algo em comum. Eles são muito diferentes. Se colocar um do lado do outro ali, um é mais extravagante, né, excêntrico, o outro é mais contido. Eles têm muitas diferenças, mas eles têm algo em comum. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum um pecado. E esse pecado que eles têm em comum é a raiz de todos os males que eles assolam nessa parábola. Que pecado é esse? O pecado de não amar o Pai e de não estarem satisfeitos nele. O primeiro amou o mundo e os prazeres e preferiu o pai morto. O segundo ama mais as coisas do pai do que o próprio pai. O segundo não consegue se alegrar porque está desconectado do pai, perdido em si mesmo, dentro da casa do pai. Por isso, ambos se perderam. E a grande questão, trazendo para a nossa realidade, nós já vamos orar, se o louvor já quiser se preparando. A grande questão é, o que faz uma pessoa se perder? O que faz uma pessoa ficar perdida? Perdida na vida, perdida em si mesma. O que faz, Mosaico, nós nos perdermos? A resposta a essa pergunta é a transgressão do primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento diz o seguinte:
com o perdão, com a licença poética aqui, amarás o teu pai de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que faz nós nos perdermos? Não amar o Pai verdadeiramente. Desde o Éden é assim. Desde os tempos antigos é assim. O homem se perde quando ele se perde do seu Criador. O homem se perde quando ele se perde de Deus. O homem se perde quando ele se perde do seu Pai. Quando ele não ama mais o Pai verdadeiramente. Quando ele não encontra mais o seu prazer no seu Pai. Quando ele está desconectado com o seu Pai.